Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, tô vivendo aqui na Austrália e hoje aqui nesse vídeo, como vocês já viram, eu vou falar sobre as escolas públicas aqui na Austrália, como que funciona, as diferenças do Brasil e algumas coisas que são importantes vocês levarem em consideração antes de começar a colocar os pequenos na escola, coisas que valem aí de alerta, experiências que eu passei aqui e que eu acho bem relevante de passar para vocês. Então, se você é novo por aqui, se interessa por esse assunto, não esquece de se inscrever aí embaixo aí no botão de inscrição e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo e já deixa o joinha que eu garanto que o vídeo vai ser bom. Então, para começar, eu vou falar quem que já pode começar a entrar na escola pública aqui, em que idade que começa e como é que funciona tudo isso. Então, aqui na Austrália não existe creche pública. Então, todas as crianças que estão abaixo de 5 anos, elas podem ir para creche ou para pré-escola. Eu tenho um vídeo aí no canal, eu vou deixar aí linkado no card falando um pouco mais sobre isso, mas aqui não existe creche pública. O governo que acabou de assumir agora tem projetos de melhorar os custos de childcare, de subsidiar mais os custos de childcare, mas eu não acredito que creche pública vá passar a existir aí, pelo menos não nos próximos anos. Então a creche realmente é muito cara aqui na Austrália, é uma coisa importante de vocês se prepararem para isso. E como a gente fala aqui em casa, né, meu marido costuma falar isso, o Jonas costuma falar isso, a creche aqui na Austrália é diferente do Brasil, das creches particulares boas do Brasil, que muitas vezes a criança tem acesso a várias atividades, já tem aula de esporte, aula de outra língua, que no Brasil com frequência é o inglês, né, aqui poderia ter acesso a uma outra língua, as crianças na creche, né, se fosse o caso, mas não, gente, aqui não é assim, tá? A creche aqui é basicamente um local onde as pessoas vão tomar conta do seu filho e vão fazer algumas atividades, tem algumas atividades educativas, mas são bem pontuais, assim, e bem menos intensas, vamos dizer assim, do que são no Brasil. Acho que no Brasil as boas escolas, as boas creches particulares, as crianças têm acesso a atividades esportivas, atividades mais interessantes do que as creches aqui na Austrália. Então as creches aqui são caras e as crianças não têm muita coisa. Basicamente alguém lá que vai ficar tomando conta do seu filho. E o pagamento é por dia das creches. Então, aí no card vocês vão ver o vídeo que tem mais detalhes sobre isso. Então, agora falando um pouco da escola pública. Então, assim, a escola pública aqui da Austrália foi uma das coisas que, quando eu estava no processo, a gente estava no processo de tomada de decisão de vir morar na Austrália, foi uma das coisas que me fazia muito pesar a favor. Porque as escolas públicas aqui são excelentes, são muito boas, né? E são públicas. Então, assim, a criança tem um acesso a uma educação excelente, de qualidade excelente, a custo praticamente nenhum. Então, isso a gente sabe que no Brasil a gente realmente, os pais, né, nós como pais que vivemos numa realidade privilegiada, que temos condições de pagar uma escola particular para os nossos filhos, a gente sabe que a escola particular ela vai morder um pedação ali da nossa renda para que os nossos filhos tenham acesso a uma educação de qualidade, que a gente vai ter. O Brasil tem excelentes escolas particulares, algumas excelentes escolas públicas, mas a grande maioria das escolas públicas é, infelizmente, ainda muito ruim e nem todas as escolas particulares também são tão boas, né? Enfim. Então isso era sempre uma coisa que me chamava atenção, assim, quando eu pensava na tomada de decisão, era sempre uma coisa que pesava muito a favor da Austrália. Era a possibilidade do meu filho, né, do Juliano, ter acesso a uma escola pública sem que eu gastasse nada por isso, a não ser as minhas taxas, né, os impostos, porque a gente paga muito imposto aqui sim, mas a gente vê para onde o dinheiro vai. Então, na minha tomada de decisão, eu verifiquei assim quais eram as melhores escolas, e isso é importante para que você já direcione para onde você vai morar, porque você tem que morar na catchment area da escola. Então, assim, você não pode matricular o seu filho numa escola boa, mas que não é a do seu bairro. Você tem que matricular o seu filho na escola do seu bairro. Então, quando você vai se mudar aqui na Austrália, quando você vem morar aqui na Austrália, é importante que você verifique qual é a escola que você tem interesse, né? Fazer uma lista ali das escolas que você
tem interesse, eu vou deixar aí no box de informações o link que tem o ranking das melhores escolas aqui da Austrália, e aí você escolher o bairro em função disso. Isso seria a minha primeira dica aí, né? A primeira coisa que eu acho importante vocês levarem em consideração na hora de se mudar, na hora até mesmo de comprar uma casa, porque tanto isso vai fazer diferença para você, né, para o seu filho, quanto isso vai fazer diferença para o imóvel em si, porque as casas, as propriedades de áreas onde as escolas públicas são melhores são propriedades mais caras, então isso tudo vai fazer diferença. Então onde você vai morar tem a ver onde a escola pública é boa e tudo mais. Não são todas as escolas que funcionam assim. As escolas primárias são todas assim, né? Porque as escolas primárias públicas você tem que morar no bairro daquela escola. As escolas particulares independe, você pode botar o seu filho na escola particular mesmo se você morar longe, não tem problema. E existem alguns high schools aqui, né? Que é o segundo grau, que na verdade aqui o high school ele compreende como se fosse o 8º ano, o 9º ano, o 1º, o 2º e o 3º ano do segundo grau. Então, assim, são 5 anos aqui o high school, as crianças começam na faixa de 12 a 13 anos. E aí existem alguns high schools que existe prova de acesso para poder entrar naquela escola, no high school público, né, naquela escola pública, e aí vai ter um acesso através de prova. Mas as escolas primárias, então as escolas onde as crianças vão começar ali a alfabetização e tudo mais, você tem que escolher em função, o bairro em função daquela escola, se você quer que o seu filho estude numa escola pública. E aqui eu vou falar mais de escola pública, que é a minha realidade, é o que eu acho relevante, é o que eu acho que realmente vale a pena, como eu falei aqui da Austrália. Então, quando eu pensei em colocar o Juliano na escola pública, na verdade a minha intenção era ter colocado ele em 2021, quando ele completaria 5 anos. Por quê? Aqui, o que a legislação diz? A legislação diz que toda criança é obrigada a estar na escola no ano que ela completa 6 anos, né, até 31 de julho daquele ano. Que aqui na Austrália, assim como no Brasil, o ano letivo começa em fevereiro. Que a gente sabe que nos países do hemisfério norte, muitos países o ano letivo começa em agosto. Aqui não, o ano letivo começa em fevereiro, então é semelhante ao Brasil. Então a gente, até o dia 31 de julho, quem faz 6 anos até o dia 31 de julho, por exemplo, de 2022, tem que estar na escola. Mas a criança também pode entrar no ano que ela completa 5. Isso faz com que existam crianças de uma variedade de idades muito grande, às vezes no primeiro ano da escola. Então a criança ela pode ter de 4 anos e alguns meses até 6 anos e alguns meses. Então isso faz com que tenha bastante diferença de idade aí nesse primeiro ano. E quando eu comecei a pesquisar e tudo mais, eu cheguei a matricular o Juliano no ano passado, em 2021, na escola pública lá de Sydney. Só que eu fiz isso contra o conselho de todo mundo. Assim, a coordenadora da creche que ele estudava lá em Sydney foi contra. Ela falou, eu não acho que o Juliano está preparado, mas a decisão é de vocês. E várias pessoas falavam isso pra gente. Mas eu ficava assim, eu vou colocar ele porque eu preciso que ele comece logo na escola pública. Na época eu não estava trabalhando e a creche é muito cara de manter, então eu vou começar ele na escola pública. Eu sei que vai ser um desafio para ele, mas eu vou estar ali presente com ele e tudo mais. E teve algumas coisas que aconteceram nesse meio do caminho. Uma foi eu ter conseguido um emprego aqui na cidade onde a gente mora agora, que é Newcastle. E outra foi uma conversa, assim, muito importante que eu tive com a Elita e com a Silvia. Beijinho pra vocês, meninas. Que elas me fizeram entender como que era o kindergarten. Porque, assim, na minha cabeça, aqui a alfabetização, né, que é o primeiro ano da escola primária, é chamado de kindergarten. Então, o nome é kindergarten. No Brasil, a mesma coisa é o primeiro ano, que hoje é o primeiro ano do ensino fundamental. Quando a gente lê o que é o primeiro ano do ensino fundamental e o que é o kindergarten aqui na Austrália, é muito semelhante. Mas eu, na época, não tinha me aprofundado e essa conversa com elas acabou me ajudando a entender um pouco melhor. Porque eu ficava na minha cabeça assim, kindergarten. O que batia na minha cabeça era assim, gente, kindergarten, é o jardim de infância, não pode ser um bicho de 7 cabeças. Mas por que é um bicho de 7 cabeças entre aspas, né? O kindergarten aqui
como eu falei, é o equivalente à alfabetização, é equivalente ao primeiro ano do Brasil. Então eles não falam que é alfabetização porque de fato eles esperam que esse processo se conclua entre o kindergarten e o primeiro ano aqui do ensino primário, né, da escola primária, que é o equivalente no Brasil ao ano 1 e ao ano 2, que quando você pega o programa pelo Ministério da Educação, eles também falam isso, né, que a criança ela começa o processo de alfabetização no primeiro ano e ela vai terminar mais ou menos no segundo ano, então é o processo de realmente tá proficiente na parte de leitura e escrita do português, como é o caso do Brasil, e aqui no caso do inglês. Então é exatamente a mesma, né, pedagogicamente falando, é muito semelhante. E assim, aqui no kindergarten as crianças ficam sentadas a maior parte do tempo fazendo atividades escritas, então exige uma maturidade da criança que ela tem ali a capacidade de se concentrar, de sentar, de prender a sua atenção ali sentadinho escrevendo, porque não vai ser brincadeira. Eu achava que era muito mais brincadeira, mas não é, a criança fica sentadinha ali fazendo muita atividade. E o processo, e aí falando um pouco de como é o processo de alfabetização do inglês, o processo de alfabetização do inglês é diferente do português, né? Então, assim, é interessante observar, assim, como são os exercícios que eles fazem, né? Que eles têm, assim, as sight words, que são as palavras que a criança tem que olhar e já saber o que quer dizer, já saber o som, porque no inglês o que está escrito não necessariamente corresponde a um determinado som, que no português a gente aprende o beabá, né? De fazer, juntar as sílabas, porque vai ser sempre o mesmo som, com algumas exceções. O inglês, o processo de alfabetização é diferente, eles têm o aprendizado dos fonemas e tudo mais, mas eles também têm o aprendizado das palavras separadas e para que eles olhem e identifiquem aquelas palavras. E é encantador, né? Isso eu imagino que isso, independente da língua, né? O processo de alfabetização de uma criança é muito incrível. Você acompanhar como as crianças adquirem essa habilidade é muito legal. E acompanhar isso aqui do Juliano é muito interessante. Então, assim, nós acabamos esperando, né? Depois que eu consegui um emprego aqui, eu voltei atrás, eu falei, eu não vou mais, então ele não vai para a escola pública, ele vai ficar mais um ano na creche, e ele entrou esse ano, que esse ano é o ano que ele completa 6 anos em junho. Então ele é obrigado a estar na escola esse ano, e é o ano que realmente, na minha opinião, foi a melhor coisa que eu fiz. Essa é a minha conclusão dessa conversa aqui, que eu tô explicando tudo isso. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, de ter esperado realmente mais um ano para que ele pudesse entrar na escola, que hoje eu vejo que ele está muito mais preparado. Ele teria conseguido no ano passado? Acho que teria, porque o Juliano não é uma criança que tem problema de concentração. Ele senta e se concentra nas atividades desde que ele é muito pequenininho. Então ele teria conseguido fazer isso, mas é mais difícil. E a gente vê que as crianças mais novinhas da turma, elas têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, eu entendo que alguns pais possam optar por começar logo de uma vez, mas assim, entendam que o kindergarten, às vezes a gente pode se iludir com essa palavra, não é. Entendam que assim, é o primeiro ano do fundamental, é a alfabetização, entendeu? É uma coisa que vai exigir realmente mais da criança ali, ela vai ter uma exposição a várias coisas novas e ela vai ser requerido dela, né? Vamos dizer assim, ela vai precisar absorver muita coisa ali todo dia. Então, realmente é um processo que, às vezes, para uma criança que está com 4 anos e meio, talvez realmente não seja o melhor momento. Lógico que isso é uma decisão muito pessoal, individual de cada um. E, além do que, tem outra coisa que não vou dizer que foi o que mais pesou, mas eu vejo como uma certa vantagem, que é ter proporcionado mais um ano de brincadeira, né? Porque, na real, foi isso. Então, o Juliano ficou mais um ano brincando na creche, que isso também foi legal, né? É bom para criança brincar. Então, ele ficou brincando por mais um ano, em vez de ficar estudando, né? E se formar na escola mais cedo, que seria o que aconteceria. E talvez ele não tenha a maturidade ainda e teria perdido um ano ali de brincadeira, que ele curtiu muito, assim, a creche aqui foi maravilhosa, assim, incrível, foi muito bom pra ele. E outra coisa que eu acho relevante falar são os custos, né? Então, assim, como eu falei, a escola pública, o custo é 0, então eu não pago nada por mês. É uma coisa que é
também outra coisa incrível, né? Porque eu gastava uma fortuna de creche, então mais de $2.000 por mês, e agora a gente não gasta nada. Isso é muito bom. E assim, a creche, a escola pública tem alguns custos. Então, quando ele se matriculou na escola, eles cobraram um valor de $65. Foi isso que eu chequei, $65 como uma taxa de material. Então, nesse primeiro ano, olha que maravilha, a gente não comprou nada, lápis de cor, caderno, nada disso. Tudo isso a escola dá, tudo. As crianças, na verdade, elas têm acesso a um material, vamos dizer assim, um material coletivo que todas as crianças usam. Então, a gente não precisou comprar absolutamente nada de material escolar, a gente pagou essa taxa de $65 e só. E eles pediram uma contribuição voluntária de $35, que, lógico, paga quem puder, quem não puder não paga, obviamente que a gente pagou. E eles, durante o ano, eles incentivam, se você quiser e se você puder, você doar mais. A gente ainda não fez a doação desse ano, mas a gente vai fazer. A gente tá com um envelopinho para poder fazer essa doação. E o único custo que é realmente um pouco mais alto e para algumas famílias pode pesar realmente é o do uniforme. Então, os uniformes não são baratos. A gente gastou mais de $300 assim comprando uniforme, mochila, que a gente comprou a mochila da escola, mas nada disso você precisa gastar. Então, assim, primeiro que a mochila você pode comprar qualquer mochila em geral, né? Então, eu acredito que as outras escolas também sejam assim. Eles incentivam que você compre a mochila da escola, porque ela já tem os compartimentinhos e tal e ajuda na organização, mas você pode usar qualquer mochila. E com relação aos uniformes, aqui eles sempre têm, normalmente as escolas sempre tem grupo de Facebook, e aí o pessoal no grupo de Facebook anuncia, às vezes tem já filho mais velho, aí põe para doação os uniformes e tudo mais, e muita gente consegue uniforme por doação. Então a gente acabou não indo atrás disso, enfim, falta de tempo mesmo, e a gente, vamos comprar os uniformes e tá tudo certo. Mas não é uma coisa, assim, é uma coisa bem comum aqui, né? Vamos dizer assim, o pessoal fazer troca de uniforme, pegar a doação, ou às vezes vender baratinho o uniforme que tá pouco usado, enfim. Então tem uma estratégia de driblar, vamos dizer assim, esse custo alto do uniforme. Mas assim, é realmente maravilhoso, assim, o fato de a gente gastar... A gente gasta muito pouco, né, assim, financeiramente falando, e tem acesso a uma educação incrível e maravilhosa. Outra coisa também que eu lembrei aqui que eu acho importante é a questão das horas, né, de qual é o horário aqui da escola. Normalmente as escolas aqui vão, que é o caso aqui da do Juliano, vai de 9 da manhã às 3 da tarde. Isso varia um pouquinho das escolas, tem escola que às vezes começa às 8h30, tem escola que começa às 9h30 e termina às 3h30, mas ela fica aí nessa faixa aí do 8h30 até 3h30, mas são esse período aí de 6 horas. E as crianças normalmente fazem 3 refeições na escola e a gente tem que preparar. Essa parte é chata, gente. Essa parte eu no começo, assim, até eu acostumar, até hoje tem hora que me dá preguiça, que eu falo assim, meu Deus, eu tenho que preparar a lunchbox do Juliano, eu tenho um pouquinho de preguiça e não tem um plano B. Então, assim, como a escola do Juliano é uma escola pequena para os padrões daqui, eu acho a escola enorme, mas a escola é uma escola relativamente pequena, e não tem cantina, então não tem como o Juliano comprar, mesmo que a gente, você pode comprar alguma coisa, tem as escolas maiores aqui tem isso, você pode até encomendar pelo site e tudo mais, e a criança só vai lá e pega na hora do almoço, né? Mas aqui, essa escola dele não tem isso, e o horário do almoço, né, que é o nosso horário de meio-dia de almoço, eles almoçam na escola. Só que, obviamente, que mandar um almoço brasileiro é uma coisa meio complicada, então a gente tem que se adaptar, né? Então, assim, existem até grupos também no Facebook de lunchbox, porque o que a gente pode mandar é sempre, às vezes, né, um desafio para você não mandar sempre uma coisa que não seja saudável. Então, eu fico também sempre criando receita e tudo mais, inventando moda para poder colocar na lunchbox dele. Isso aí é assunto para outro vídeo. Se vocês tiverem interesse nisso, deixa aí embaixo nos comentários que eu falo mais sobre isso. Mas fato é que a gente tem que mandar 3 refeições, né, que seria o almoço, uma fruta de manhã e um snack na hora da tarde. Então eles ficam 6 horas na escola e tem essas 3 refeições. Algumas escolas têm no seu próprio local
o before school hours e o after school hours, que seriam pessoas que vão tomar conta também do seu filho antes de começar a escola e depois de começar a escola. Algumas escolas não necessariamente têm o antes, né, o before, mas muitas têm o after hours. Então, assim, após as 3 horas, normalmente fica ali de 3 até as 5, algumas de 3 até as 6. Vale a pena pesquisar isso se você precisa disso. Por exemplo, aqui a escola que o Juliano tá, ela não tem esse serviço de after hours na escola. Eles têm um convênio com a outra escola pública aqui do outro bairro, e aí tem um ônibusinho que pega as crianças e leva para fazer essa parte do after hours. Como a gente tem a felicidade, né, assim, o benefício de que o Jonas trabalha em casa, então o Jonas sai, pega o Juliano, traz aqui para casa e o Jonas prepara algumas atividades para ele fazer enquanto o Jonas está trabalhando, o Juliano fica fazendo as coisas aqui. Mas é importante levar isso em consideração. E essa parte do after hours pode custar bem caro. Então a gente também botou isso na balança, né? Não seria bom pra gente, porque seria em outro bairro, e depois pro Jonas buscar ele seria mais difícil, enfim, se eu estivesse trabalhando. E a gente acabou optando por não fazer o after hours. E a gente investiu em material, né? A gente comprou mais livro, comprou várias atividades, a gente comprou um tablet para ele. Com o dinheiro que a gente ia gastar, a gente fez a conta, assim, valia mais a pena comprar livro e fazer as atividades em casa do que mandar ele pro after hours. Mas isso, né, cada realidade de cada família pode ser diferente. Isso é uma coisa também que vocês devem levar em consideração, olhar se as escolas que vocês têm interesse de colocar os filhos de vocês têm esse serviço, se não tem, como é que funciona, porque isso pode fazer diferença principalmente para quem trabalha. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueçam de deixar aí os comentários de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida. Confere aí os outros vídeos também, que esse aqui já acabou, mas tem mais vídeo aí pra vocês, então vocês podem ver os outros vídeos que estão aí na tela. Não esquece de se inscrever também e deixar o joinha se ainda não deixou. Um beijo. Tchau, tchau.